Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 815. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 24 minutos da segunda-feira, 17 de março de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, traremos aqui uma mixórdia de temáticas envolvidas na política internacional e na economia internacional, com o objetivo aqui de trazer reflexões e análises com bastante profundidade e um pouco de humor, né? Por que não? Tem que para dar leveza a esse ambiente internacional tão conturbado. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais um bate-papo 815, o segundo bate-papo dessa segunda-feira. Por essa você não esperava. Por essa abertura criativa. Essa abertura criativa, envolvente, alegre e divertida. E desinibida. Ô, Daniel Souza, não, mas é porque mixórdia, cara, já tinha aparecido, né? E eu não me surpreendeu tanto assim. Mas pro pessoal que tá ouvindo a gente, se quiser vir, por exemplo, nos comentários aqui no YouTube, por exemplo, nos comentários no Spotify, quiser botar lá mixórdia, pra gente saber que você ouviu, será muito bem-vindo, a gente vai saber que você entendeu aí que o recado que o Daniel Souza deu. Deixa as boas-vindas aqui, Daniel, essa mixórdia de ouvintes que nós temos aqui no YouTube do Petit Jornal, né, que assiste a gente ao vivo, de onde, aliás, sai a gravação para o podcast. Um abraço também, pessoal, que nos acompanha no podcast. Daniel, só um recado rápido, pessoal que gosta do Petit Jornal, deixar aqui um convite, Daniel, pessoal, seguir o canal de cortes do Petit Jornal. O link está na descrição desse episódio. Lá a gente pega trechos do bate-papo, trechos do Petit Invest e joga lá. Então, se você quiser ter contato, né, acesso a mais conteúdos do Petit Jornal, acessa lá o canal de cortes do Petit Jornal. Daniel, eu quero começar esse nosso episódio falando sobre a Sérvia. Nós tivemos ao longo desse último final de semana agora manifestações enormes na Sérvia. E quando eu falo sobre manifestações enormes, Daniel, é sempre importante colocar em perspectiva, isso traz aí o tamanho da coisa. A gente está falando sobre manifestações que, segundo o governo, reuniram 107 mil pessoas na capital, Belgrado, mas monitores independentes falam que poderia chegar a pelo menos 325 mil pessoas. Talvez mais, mas o que os observadores independentes dizem é que 325 é uma estimativa razoável, é uma estimativa ok, pode ter sido mais. Isso faz, Daniel, com que essas manifestações sejam as maiores da história do país. A gente está falando, Daniel, sobre um país que tem pouco mais de 6 milhões e meio de habitantes. Quando você fala de 325 mil pessoas nas ruas em uma única noite, a gente está falando sobre 5% da população do país. Apenas para traduzir para o que seria no Brasil, Daniel, a gente está falando sobre o Brasil teria, por exemplo, protesto com 10 milhões de pessoas, né? Isso seria 5%, aliás, da população brasileira. Então, manifestações muito grandes. As manifestações, Daniel, que aconteceram nesse final de semana agora, estão longe de serem manifestações isoladas. Elas vêm numa sequência que se estende desde novembro de 2024, porque naquele momento, no dia 1º de novembro de 2024, nós tivemos a queda do teto de uma estação de trem na segunda maior cidade da Sérvia, a cidade de Nova Sad, e que matou 15 pessoas. Essa estação de trem, Daniel, ela estava muito marcada pelo fato de que ela tinha tido uma obra de recuperação, uma obra de reestruturação e tal, uma reforma nela toda, que tinha durado 3 anos e tinha sido caríssima, aliás, com capital chinês, lá na nova Rota da Seda e tudo, e que o governo do Aleksandar Vučić, que é o presidente, ele estava muito engajado, muito envolvido, e um pouco depois da reforma ser inaugurada, ela foi inaugurada em meados de 2024, o teto caiu e matou 15 pessoas. Isso levou, portanto, Daniel, primeiro os estudantes a irem para as ruas para protestarem, né, de forma muito veemente contra o governo, falando sobre corte de gastos, né, então economias em tudo quanto é lugar, o que leva, portanto, a serviços públicos piores, a maior insegurança e também, naturalmente, a corrupção. De início, foram apenas os estudantes. Com o passar do tempo, Daniel, outras forças,
outros grupos econômicos do país, políticos do país aderiram também. Então, primeiro, taxistas, advogados, sindicalistas aderiram e, portanto, isso leva a um momento de maior pressão contra o governo de Aleksandar Vučić. Ele está no poder há muito tempo já, ele é um aliado da Rússia, né? Aliás, a Sérvia, historicamente, é um aliado da Rússia, e essas manifestações, Daniel, elas são muito marcantes para a história do país. Ao longo das manifestações no final de semana, aliás, Daniel, a gente teve mais um fato que marcou muito as manifestações, que foi as acusações por parte de manifestantes de que as forças policiais da Sérvia teriam utilizado armas sônicas ou bombas sônicas. Essas bombas sônicas, Daniel, elas são assim, algo que viola direitos humanos, né? As pessoas estão ali protestando, e esses canhões sônicos, eles emitem sons agudos que chegam a 160 decibéis, um som muito agudo e que geram fortes dores de cabeça, desorientação e pânico. A exposição prolongada a esse som, Daniel, pode levar à ruptura do tímpano e perda irreversível da audição. Temos vídeos, quem quiser procurar para dar uma olhada, e os vídeos, Daniel, mostram que estava tendo um momento de silêncio, os manifestantes estavam fazendo 15 minutos de silêncio, naturalmente fazendo referência aos 15 mortos de novembro de 2024, enquanto está um silêncio enorme, completo, no meio da manifestação, você tem um som muito alto e as pessoas começam a correr de forma completamente desesperada. Não está claro ainda o número de feridos, não sabe se ainda se teve alguém que teve algum ferimento mais grave, mas o presidente Aleksandar Vučić, ele veio a público para negar de forma veemente que isso tenha acontecido. Disse que vai abrir, Daniel, e aí a gente fica muito seguro, né, Daniel? Ele disse que vai abrir uma investigação independente que será dura para descobrir o que aconteceu, mas vai investigar também quem espalhou essa mentira, Daniel, porque é uma mentira deslavada, então pode ser punido. Se alguém tiver feito, vai que o governo descobre, né, Daniel, que alguma força policial utilizou uma arma proibida aí contra a população. Estou dizendo que é proibida porque a polícia sérvia não tem autorização para utilizar esse tipo de armamento, mas vai investigar também, Daniel, quem possa ter eventualmente espalhado essa mentira deslavada de que as armas sônicas teriam sido utilizadas contra a população. Existe uma expectativa, Daniel, de que o Aleksandar Vučić eventualmente renuncie. Ele disse que não vai a lugar nenhum, então a crise ela tende a se prolongar, uma crise muito importante num país que é muito importante para aquela região, para os Balcãs, inclusive para a estabilidade regional. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre a Bósnia, Daniel, que está bastante preocupante também, mas sobre a Sérvia, né, o que aconteceu ao longo desse final de semana, foi isso, pressão máxima sobre o governo de Aleksandar Vučić, Daniel. Até no dia de hoje nós tivemos a divulgação do relatório da OCDE, com as perspectivas para a economia mundial nesse ano e no próximo em particular, e chamou demais a atenção da piora nas expectativas. Tanguy, você não vai acreditar. A OCDE chegou à conclusão que o aumento das barreiras comerciais e a elevação das incertezas geopolíticas vão desacelerar a economia mundial nesse ano e no próximo, rapaz. É uma coisa surpreendente. Surpreendente. Já pensou se tivesse algum podcast que tivesse anunciado isso, Daniel, falado que isso poderia acontecer? Eu ouviria, viu? Eu escutaria esse podcast. E a gente está observando na prática, claro, um ambiente de mais inflação, maiores juros e, consequentemente, menos investimento por parte das empresas e menos consumo por parte das famílias. A OCDE ela reduziu a projeção de crescimento para a economia mundial de 3,3 para 3,1 em 2025. O último relatório tinha sido em dezembro. Não é pouca coisa, a gente está falando de uma redução do crescimento da economia mundial. E no caso de 2026, a expectativa caiu de 3,3 para 3. Agora, chamou muito a atenção a revisão das expectativas para a América do Norte. No caso dos Estados Unidos, a revisão foi de 2,4 para 2,2 de crescimento em 2025 e de 2,1 para 1,6 em 2026. E no caso do Canadá e do México, o impacto é ainda mais forte. Quer dizer, nós tivemos uma redução de 2% para 0,7% no Canadá em 2025 e de 2% também para 0,7% em 2026.
E aí vem o México. Segundo a OCDE, a gente está falando de um México que em 2025 não vai mais ter um crescimento de 1,2%, vai ter um recuo de 1,3%. E em 2026 não vai ter um crescimento de 1,6%, vai ter um recuo de 0,6%. Quer dizer, as expectativas em relação ao México são as que mais se deterioraram juntamente com a do Canadá. O Canadá se deterioraram bastante, mas no caso do México é muito assustador, e isso é justificado, claro, pela enorme dependência da economia mexicana, mas particularmente das exportações mexicanas em direção ao mercado dos Estados Unidos. Diante disso, a gente tem aí uma piora muito grande, Tanguy, das expectativas para a economia mundial e existe uma tendência, claro, de intensificação nesse processo de piora das expectativas, caso nós tenhamos aí uma intensificação na guerra tarifária entre os Estados Unidos e importantes economias do planeta. E aí, Daniel, nesse cenário todo, é importante que as pessoas elas tenham consciência de que todo mundo vai ter que buscar alternativas, né, Daniel, econômicas, enfim, alternativas para si mesmo, né, para tentar pensar como é que fica a sua vida num cenário no qual a economia cresce menos, na qual você tem maiores incertezas. E aí, Daniel, eu queria falar aqui sobre a Você Português, né? A Você Português oferece excelentes alternativas para você conseguir ter, eventualmente, uma cidadania portuguesa, espanhola ou italiana. Se você souber de algum antepassado seu que tem uma cidadania de algum desses países, pensa, assim, consulta a Você Português, porque é possível que você tenha direito, e aliás, a análise de viabilidade é gratuita. A Você Português, aliás, traz uma pauta hoje, Daniel, que certamente vai deixar Donald Trump de cabelo em pé, Daniel. Não sei se o governo Donald Trump acaba agora, viu, Daniel Souza? O que o governo português aprontou agora, Daniel Souza? Tanguy, você sabe que o governo português, mais especificamente o ministro da Defesa, o Nuno Melo, declarou que o país desistiu da compra dos F-35, né, dos Estados Unidos. Lembrando que a gente está falando de um avião de ponta, um avião que acaba sendo referência no sistema internacional. E não foram só os portugueses, né? Os canadenses também anunciaram que estão buscando alternativas à aeronave dos Estados Unidos, a aeronave norte-americana. Isso acaba sendo algo que chama atenção. Existem aí substitutos, no caso da Suécia e da França, mas os Estados Unidos estão começando a ser preteridos, inclusive, por aliados, né, da OTAN, no que diz respeito à compra de suas aeronaves, os americanos, que inclusive têm muito orgulho desse F-35. E falando ainda sobre Portugal, eu queria registrar que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu o parlamento do país e, consequentemente, convocou novas eleições para o dia 18 de maio. Esse comunicado é do final da semana passada, mas me parece que é uma atualização importante, né? O premier português acabou caindo, Tanguy, por conta de suspeitas de beneficiar uma empresa que pagava ele em torno de 4.500 euros. A empresa dele de consultoria, e uma empresa que é operadora de cassinos e, consequentemente, tem relações com o governo português. Tanguy, a gente está falando aí de uma movimentação, e a chance de Portugal ficar ali numa situação de trava, como tem acontecido em outros países europeus, não é pequena, porque a gente está falando de um país onde há aí uma rachadura muito importante em termos de visões políticas, e a votação certamente vai ser muito apertada. E, Daniel Souza, só para relembrar aqui, né, essa foi a pauta patrocinada, né, a pauta da Você Português, a gente deixa um grande abraço para eles. E lembrar, Daniel, que a cidadania europeia, ela não é apenas uma questão de você poder viajar, de você poder ir para a Europa, não se trata apenas disso. Mas cada vez mais, Daniel, assessores de investimento, por exemplo, vêm entendendo a cidadania europeia como uma forma importante de você conseguir garantia patrimonial e benefícios financeiros. Tem, por exemplo, uma série de leis que beneficiam espanhóis, italianos e portugueses que vivem no exterior e que eventualmente desejem morar nesses países. A gente está falando, por exemplo, sobre vantagens na hora de conseguir crédito para comprar imóveis, uma série de benefícios fiscais, o que pode trazer uma enorme vantagem. Quando você fala, por exemplo, sobre planejamento sucessório e herança, também você tem leis que podem ser bastante favoráveis
a portugueses, espanhóis, italianos que vivam fora do país, mas que queiram ir para lá, assim como oportunidade também para diversificação de capital e proteção patrimonial. Se você quiser saber como que você pode consultar para ter acesso a essa cidadania, caso naturalmente você tenha direito, procura Você Português. O link está na descrição desse episódio, uma baita empresa, faz um trabalho seríssimo e pode ser, portanto, uma baita saída, uma grande saída para você também, em momentos difíceis, momentos de fechamento de mercados mundo afora. Daniel Souza, como eu tinha prometido, eu queria falar um pouquinho sobre a Bósnia e Herzegovina. Quem é aluno do Petit Cursos, Daniel, sabe que a gente tem um curso inteiro lá sobre os Balcãs, e a gente sabe que ali naquela região, Daniel, é estranho você passar muito tempo de estabilidade. E, mais uma vez, Daniel, a gente tem um cenário na Bósnia ali que está borbulhando e sabe-se lá onde é que isso pode dar. O fato, Daniel, é que na semana passada, um tribunal da Bósnia emitiu um mandato de prisão contra Milorad Dodik, que é presidente da República Sérvia. Aqui é importante explicar, Daniel, como é que é a estrutura do Estado bósnio, tá? E como é que a coisa se organiza ali. A Bósnia, Daniel, ela viveu uma guerra de independência, né, com relação à Iugoslávia, depois à Sérvia, de 1992 a 1995. Uma guerra muito sangrenta, muito difícil, e que foi encerrada pelos chamados Acordos de Dayton, que foram assinados no ano de 1995. Os Acordos de Dayton, Daniel, estabeleceram uma estrutura do Estado da Bósnia, que tem um Estado central, que é um Estado muito fraco, que acaba sendo municiado, monitorado por um interventor estrangeiro, né, por um personagem estrangeiro que é designado pela ONU para tomar conta daquilo ali, para ver como é que a coisa está acontecendo. Então tem uma estrutura própria, mas acaba sendo observado por uma estrutura estrangeira, e duas entidades autônomas. A República Sérvia da Bósnia. Então, dentro da Bósnia, você tem uma população que é de cerca de 30% da população que é de sérvios, né? Eles são sérvios, mas eles vivem na Bósnia, então eles têm uma entidade autônoma para eles, e a Federação da Bósnia e Herzegovina. A Federação da Bósnia e Herzegovina, ela traz dentro de si, né, ela tem como população principal os bosníacos, né, os bosniaks, que são os bósnios muçulmanos, que perfazem mais ou menos 50% da população, e mais os 15% de croatas. Então, a gente tem um problema, Daniel, que é um Estado muito fraco, que acaba lidando com duas entidades autônomas que naturalmente têm sentimentos nacionalistas muito aflorados. Um desses caras que tem um sentimento nacionalista muito aflorado, que lidera esse movimento de sérvios dentro da Bósnia, inclusive com o movimento separatista absolutamente declarado, é exatamente o presidente da República Sérvia, que é o Milorad Dodik. O Milorad Dodik, Daniel, ele começou a ter atitudes, ele tem uma vida política bastante antiga, ele está há mais de 30 anos na vida política da Bósnia, e ele foi acusado, junto com alguns altos integrantes do governo dele, de violar a ordem constitucional ao implementar leis que impedem o funcionamento do judiciário da Bósnia. Então, o Estado bósnio tem naturalmente uma estrutura judiciária que deveria valer nas duas estruturas autônomas, e ele vem fazendo de tudo para que não funcione tão bem assim, para que ele possa dar as cartas passando por cima do governo central da Bósnia. O Ministério Público da Bósnia, portanto, anulou todas as leis que ele vinha implementando e declarou a prisão do presidente da região autônoma da República da Sérvia. O resultado disso, Daniel, é que o Dodik ele encontrou um palco, ele encontrou, enfim, o ambiente perfeito para declarar ainda mais a sua vontade de ser independente, de ter a independência da República Sérvia. E disse, portanto, que não vai se entregar, que ninguém vai prendê-lo. E o pior, Daniel, é que as forças policiais da República da Sérvia, essa entidade autônoma dentro da Bósnia, disse que não vai prender o presidente Milorad Dodik. Então, nesse momento, Daniel, a gente tem uma situação que é o presidente de uma entidade autônoma tem um mandado de prisão e as forças policiais não cumprirão. Como é que fica, portanto, a Bósnia nesse momento, né? O Estado da Bósnia e Herzegovina? Ninguém sabe. Isso acaba tendo uma implicação geopolítica importantíssima. A gente tem os Estados Unidos e a União Europeia que defendem o equilíbrio ali dos acordos de Dayton, portanto, tem que haver um equilíbrio envolvendo as entidades autônomas e o Estado da Bósnia e Herzegovina, e você tem do outro lado o Milorad Dodik, que é aliado do Aleksandar Vučić, o presidente da Sérvia. A gente acabou de falar sobre Vučić, ele está numa situação difícil, mas é um cara poderoso, e aliado também da Rússia. Então, Daniel, tem
tudo para dar ruim, tem tudo para dar errado na Bósnia. A gente conhece o histórico da Bósnia e, naturalmente, a gente vai acompanhar aqui para saber o que vai acontecer. Não sei o que esperar, Daniel. Não consigo esperar nada de muito bom. Não consigo esperar nada de uma solução muito favorável. Essa não é uma tensão que vem de agora, essa é uma tensão de décadas e mais décadas, e já tem alguns poucos anos que ela vem sendo reaquecida. E a gente sabe, Daniel, que quando as coisas saem do trilho nos Balcãs, o resultado costuma ser absolutamente trágico, Daniel. Aliás, a gente tem um curso, né, Tanguy, no petcursos.com.br, justamente sobre os Balcãs. Então, se você tem curiosidade e quer se aprofundar um pouco mais nessa temática, visite, né, a nossa plataforma de cursos, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Aliás, é uma maneira, inclusive, de você ter acesso a uma grande gama de conteúdos, entre eles, justamente um curso especificamente sobre Balcãs. É interessante, Tanguy, porque a gente olha para esse ano de 2025 e a gente observa muitas peças se movimentando ao mesmo tempo, né? Isso vai criando um ambiente de uma certa incerteza e de uma certa imprevisibilidade. Afinal, você tem os Estados Unidos modificando de maneira muito forte a sua política externa, você tem o Canadá reagindo, o México tentando se equilibrar, você tem a Europa, a União Europeia reagindo, você tem a Rússia tentando avançar ali em direção aos seus objetivos geopolíticos, observando na ascensão do Donald Trump uma janela de oportunidade de consolidar vitórias importantes para os russos e, ao mesmo tempo, impedir que se feche a janela de oportunidade de novas vitórias no futuro. E isso tudo tem criado aí realmente um ambiente econômico de muita imprevisibilidade e incerteza. Agora, eu continuo observando e continuo me chamando a atenção, Tanguy, como nos últimos dias o dólar tem perdido força mundo afora, também no Brasil, mas se a gente olha para a comunidade internacional, a gente observa que existe aí uma tendência de desvalorização da moeda dos Estados Unidos, simplesmente porque as pessoas estão olhando para a economia americana e pensando, puxa, talvez os Estados Unidos não seja mais aquele país que eu conheci no passado, aquele país caracterizado por uma certa previsibilidade, caracterizado por certos valores e por certas balizas que eram bastante atraentes a investimentos das mais diferentes naturezas. Quer dizer, se você percebe os Estados Unidos enveredando para aumentos de barreiras comerciais, se você percebe os Estados Unidos com o crescimento da sua dívida pública, se você percebe os Estados Unidos flertando com ideias de tarifação de fluxo de capitais, de taxação de fluxo de capitais, tudo isso junto e somado faz com que cada vez mais gente olhe e pense, bom, talvez eu devesse diversificar. Eu tenho acompanhado canais e dinâmicas realmente de investimento, Tanguy, e todo mundo tem repetido a mesma coisa. Acho que você deveria olhar para algo além dos Estados Unidos. Você que gosta muito de investir nos Estados Unidos, talvez devesse diversificar um pouquinho, devesse buscar alguns outros caminhos, porque o nível de imprevisibilidade nos Estados Unidos é grande demais. Isso é uma variável absolutamente nova, né? Ninguém contava com isso, ninguém via isso no horizonte, mesmo com a eleição do Donald Trump, a gente tinha ali uma expectativa de um Trump que repetisse em algum grau o que aconteceu no mandato anterior, mas ele está trazendo um grau de imprevisibilidade para o qual, Tanguy, nós não estávamos preparados, aliás, nem nós, nem o mundo. Vamos ver como é que essas coisas avançam, mas a gente está descrevendo cada vez mais um cenário de incerteza, e isso aumenta até a nossa preocupação com o que pode acontecer e a necessidade de uma constante atualização até para entender para onde é que a gente está indo exatamente. Aliás, por falar em Donald Trump, Daniel, eu queria trazer o último confronto dele com o judiciário dos Estados Unidos. No sábado, nesse sábado agora, o Trump invocou uma lei do ano de 1798. Você não entendeu errado, estou falando 1798, para determinar, para possibilitar deportações em massa sem a necessidade da aprovação de um juiz especialista no tema, e que o executivo simplesmente possa, por uma canetada, deportar estrangeiros em massa. Essa lei, Daniel, é a lei dos inimigos estrangeiros.
E, naturalmente, ela foi criada, Daniel, num contexto muito específico. A gente está falando sobre algumas décadas depois, né, cerca de 20 anos depois. Consolidação da independência, Tanguy. Você queria, eventualmente, expulsar pessoas que fossem uma ameaça à independência dos Estados Unidos, independência recentemente conquistada naquela altura, né? E que, aliás, não estava consolidada ainda, né? Não, Tanto é não que você ainda tá. vai ter uma guerra no ano de 1812, né? Então, o objetivo dessa lei era, por exemplo, se a gente quiser expulsar britânicos que estejam em território americano, a gente poder fazer isso com a maior rapidez possível, porque esse cara pode estar querendo recolonizar os Estados Unidos, ele pode ser leal aos britânicos e acabar, enfim, trazendo algum tipo de efeito deletério para os Estados Unidos. Essa lei, Daniel, ela só foi utilizada até agora 3 vezes, né? Ela só foi utilizada na Guerra de 1812, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Só para a gente ter uma ideia, Daniel, no momento em que essa lei foi aprovada, os Estados Unidos tinham apenas 16 estados, né? Atualmente são 50, e apenas 23% do território atual. Então, assim, era um outro mundo, um outro planeta, era muito diferente do que é hoje. E o argumento do Donald Trump, Daniel, é de que essa lei ela poderia ser utilizada uma vez que há, sim, uma guerra contra países estrangeiros, com a invasão do país por integrantes de um grupo criminoso de origem venezuelana chamado Trem de Aragua. Trem de Aragua, Daniel, é um grupo que existe, né, foi criado na Venezuela, existe desde o ano de 2009, é uma espécie de máfia, os caras fazem tudo, né? Tem extorsão, sequestro, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tudo mais que você possa imaginar. Tem inclusive uma aliança com o PCC aqui no Brasil, e segundo os Estados Unidos, segundo, portanto, o executivo, isso já significaria uma guerra contra o país estrangeiro. Dessa maneira, pessoas que fossem acusadas de, eventualmente, serem ligadas a esse grupo, esse Trem de Aragua, poderiam ser deportadas com uma facilidade maior. O judiciário, no entanto, Daniel, por meio de um juiz federal, olhou para isso e falou assim, olha, não dá porque não tem guerra. Isso não, você ter um problema com um grupo criminoso não significa uma guerra declarada contra um outro país e está vetado. Essa lei ela não pode ser implementada. A questão, Daniel, é que o governo Trump ele já tinha coisa muito bem estruturada para agir de forma rápida. Então, no momento, no sábado, o Trump declarou que essa lei poderia ser utilizada. Quando o juiz declarou que essa lei não poderia ser utilizada, ou seja, derrubou a decisão de Donald Trump, mais de 250 pessoas já tinham sido deportadas para El Salvador. A gente teve, inclusive, Daniel, um tweet, né, do Nayib Bukele, né, o presidente de El Salvador. El Salvador, que, aliás, tem um acordo com os Estados Unidos para receber esses prisioneiros, dizendo, ups, tarde demais. Meio que tripudiando do juiz, que foi lá e falou, olha, esses caras não podem ser deportados porque essa lei não pode ser invocada, o contexto não existe, mas o fato é que as pessoas foram deportadas muito rapidamente, mais de 250 pessoas. Então agora, Daniel, os juízes naturalmente estão monitorando isso muito de perto, que parece, obviamente, uma forma de driblar o judiciário do país e acelerar um projeto quase pessoal, né, um projeto de governo de Donald Trump, que é deportar o maior número de pessoas, né, de estrangeiros, de imigrantes, no menor tempo possível, Daniel. Tanguy, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Vamos lá, hoje a gente tem uma geleia da Shakira dupla. Eu vou começar pela minha, porque o Daniel eu quero reservar. O Daniel, ele é boa demais, eu quero que você que está ouvindo a gente fique aqui durante mais tempo. Ô Daniel Souza, você tem acompanhado os jogos do brioso campeonato de futebol búlgaro? Ih, rapaz, não. Vou ficar te devendo essa. Poxa, Daniel. Recomendo, viu, Daniel, você assinar aí o pay-per-view e tal, para você assistir, por exemplo, você perdeu, por exemplo, a partida entre o Arda, como é que fala isso, meu Deus do céu? Arda Karzali contra Levski Sofia, né, o Levski Sofia, né, o time da capital. Um baita jogo, Daniel, Belo fica imaginando aí um nível altíssimo do futebol búlgaro. Esse jogo terminou 1-1. E antes do jogo, Daniel, uma cena muito tocante, né? Os dois times se reuniram no centro do gramado para um minuto de silêncio em homenagem ao jogador Petko Ganchev, que tinha sido jogador do Arda Karzali, né, um dos times que estava lá em jogo, e que faleceu aos 28 anos de idade, Daniel. Então, momento emotivo, né? A torcida toda em silêncio também, os jogadores abraçados, né? Cada um com o seu time ali abraçado e tudo. Minuto de silêncio, um momento muito solene, né? Pô, um jogador de 28 anos. A questão, Daniel, é que um pouquinho depois que o jogo começou, o telefone da emissora de televisão que estava transmitindo o jogo tocou e era o tal do Petko Ganchev, né? O jogador que supostamente estava morto. Foi um erro, Daniel, ele não morreu.
Ele estava vivo, inclusive ele estava assistindo o jogo, e aí ele entrou em contato com a emissora para avisar que estava vivo, e aí o clube da casa, né, o time da casa, emitiu um comunicado dizendo que, né, desejava vida longa para o rapaz, pediu desculpa à torcida, e vida que segue, né, Daniel? O jogo terminou 1-1, deve ter sido um super jogo com grandes emoções, e inclusive com homenagem para uma pessoa que morreu, mas permanece viva. Que climão, hein, Tanguy? Que loucura isso, hein, Já Tanguy? pensou, cara? Rapaz, anunciaram a morte de um jogador que estava simplesmente num time de menor expressão. Quer dizer, Ele estava jogando a segunda divisão. Ah, morreu, né? Era uma força de expressão, né? Uma segunda divisão do futebol búlgaro, né? Deixando claro. o Tanguy, tirem as crianças da sala. O que eu posso dizer? Nós sabemos que muitos pais ouvem, assistem o Petit Jornal com seus filhos, com suas crianças. Tirem as crianças da sala para essa segunda geleia da Shakira de hoje, porque sim, o Canadá ameaça os Estados Unidos com uma bomba atômica. Agora não ficará pedra sobre pedra, Daniel. Não ficará pedra sobre pedra. Aliás, a ideia foi de um comediante, né, o Matthew Pusitnik, que acabou sugerindo uma ideia que eu acho que, se os canadenses levarem adiante, a guerra atômica será algo incontornável. A sugestão é que o Canadá, como eu posso dizer, não bloqueie o acesso a uma das principais indústrias do Canadá, a um dos principais serviços do Canadá, que é o Pornhub. Sim, uma plataforma de... o que você exatamente entendeu? E essa plataforma, que é a maior do mundo, tem 40% dos seus acessos vindos dos Estados Unidos. Então é a maior plataforma do mundo, é uma plataforma canadense, e os canadenses estão ameaçando bloquear o acesso nos Estados Unidos. Você está nos Estados Unidos, não pode mais acessar a nossa magnífica plataforma, o Pornhub, porque afinal estamos em guerra comercial e guerras comerciais não têm limites. Então, se o Canadá usar essa arma atômica, não sei, aí eu não sei o que poderá acontecer, meu Deus do céu, se o Canadá enveredar para uma agressão dessa magnitude, mas nunca se sabe, a guerra comercial está se intensificando e, eventualmente, o Canadá pode utilizar essa sua arma secreta com a qual os Estados Unidos não contavam. Ô, Daniel Souza, como é que a base trumpista vai lidar com isso, hein, cara? Já pensou, como é que você lida com isso, né? Eu gostaria de uma pesquisa para saber como é que a base trumpista vai lidar com isso. Donald Trump, de repente, sei lá, viu, Daniel? Tem impeachment capaz de rolar, né? Sabendo como é que os Estados Unidos são. Daniel Souza, encerrando aqui esse episódio, deixar aqui um super agradecimento aos nossos ouvintes, aos nossos apoiadores. Muito obrigado pela presença de sempre de vocês, por ouvir o Petit Jornal. E se vocês gostam do nosso projeto, recomendo que vocês acessem o petcursos.com.br para conhecerem, né, para saber quais são os outros cursos que a gente tem feito por lá. Se você quiser conhecer os nossos cursos, está cheio de aula gratuita no canal do Petit Jornal do YouTube, mas lá no petcursos.com.br, você encontra todo o catálogo de aulas. Aliás, a gente está tendo agora, né, Daniel, um curso exatamente sobre os Estados Unidos. Estados Unidos nessa encarnação de Donald Trump, né, Daniel, nessa nova fase de Donald Trump. Como é que está a situação econômica, política, de inovação, militar norte-americana, o que se conecta, inclusive, com a aula gratuita que a gente deu, está lá no YouTube do Petit Jornal, sobre Donald Trump, né? Quem é Donald Trump, afinal de contas, né? Como é que é a vida, a história dele até ele chegar à presidência. Esse é um projeto que a gente gosta muito e tem muita aula por lá, inclusive um curso sobre os Balcãs, né? A gente falou tanto sobre Balcãs hoje, tá lá, petcursos.com.br. Tem que, uma vez mais, convidamos aqui os nossos amigos e amigas a conhecerem o trabalho da Você Português, link no descritivo. Eles, inclusive, podem fazer análise de viabilidade da sua nacionalidade. Acaba sendo realmente uma super oportunidade. Fica aqui a nossa recomendação do trabalho da Você Português, link no descritivo. E fica também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. Fica aqui o nosso genuíno agradecimento a cada um de vocês.
E fica também o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, se tornar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, chave Pix no descritivo, uma forma prática, instantânea, rápida de apoiar o Petit Jornal. Dá para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se e o link para o Patreon, para o pessoal que vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.